Meus queridos amigos, uma boa noite, muita paz, que tenhamos momentos proveitosos de reflexão em torno da mensagem redentora do Evangelho. Vamos hoje inaugurar o estudo do 13º capítulo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E às vezes já naturalizamos os nomes da obra, mas não refletimos que ela consiste em analisar a boa nova de Jesus, o Evangelho de Deus. O Evangelho é boa nova, sob a perspectiva da filosofia espírita. E é por isso que os capítulos, eles se iniciam com trechos do Evangelho, trechos do Novo Testamento. Então, o capítulo 13, ele inaugura-se com a passagem registrada no livro de Mateus, que dá o título ao capítulo: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Anota Mateus, aquele publicano, cobrador de impostos, que vivia ali nas cercanias de Cafarnaum, inicialmente chamando-se Levi, que um rabi, um mestre nazareno, uma personagem singular, habitara entre nós, na região do Levante, mais especificamente onde os mapas atuais apontam o território de Israel, onde naquele tempo, na Galileia, via-se aquele nazareno. E ele ia por todos os lados, curando enfermidades, expulsando demônios no sentido original da palavra, né? Os endaimoniados, aqueles que tinham ali uma influência espiritual. E ele pregava o arrependimento e anunciava que o reino de Deus estava próximo. Arrependimento é palavra que, em sua origem, se pesquisarmos nos dicionários bíblicos, no grego koiné, aquele que era falado e onde foi registrado os evangelhos do Novo Testamento, significa, em essência, uma mudança de pensamento, uma mudança de hábitos. Por isso, para ilustrar, podemos dizer que o arrependimento é pender para um outro lado. Essa é a antessala do Evangelho em nossos corações. A nossa disposição de mudar pensamentos, costumes e hábitos. E precisamos, antes de adentrar no texto, fazer essa breve contextualização para compreender a quem Jesus se dirigia e a que contexto ele se referia. Porque naquele tempo predominava naquelas redondezas o judaísmo. Jesus nasceu em seio judeu. Relata Lucas que ele passou pela circuncisão no 8º dia, seguindo todas as tradições como de costume, foi apresentado ao templo. E aquele tempo, dentre as seitas do judaísmo, despontava principalmente os fariseus. Além dos saduceus, haviam também os essênios e outras, mas os fariseus eram aqueles que tinham maior prestígio no meio social. E esses fariseus são constantemente referidos por Jesus em seus ensinamentos, aliados a uma ideia de hipocrisia. Compreendendo que esses fariseus saíam em caravanas da região de Jerusalém, que era o centro político, religioso daquela comunidade, e iam às regiões mais afastadas, como a Galileia, onde Jesus estava, nas proximidades de Cafarnaum, às margens do Tiberíades, o chamado Mar da Galileia.
fiscalizar o cumprimento dos cerimoniais, dos rituais, fazendo preces em praças públicas de forma notória, de forma visível, demonstrando-se em superioridade moral no cumprimento de ritos, especialmente. E muito particularmente a esse tipo de perspectiva dominante à época de religiosidade, de espiritualidade que Jesus vem falar. E relata o apóstolo Mateus que ele vendo a multidão, observando-a em seus dilemas, em suas dificuldades, dores e aflições, ele eleva-se a um monte, indicando que o que tinha a falar transcende o vale inferior das coisas do dia a dia. E ele inicia abrindo a boca, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, e assim por diante. Aquilo que ficou conhecido por nós como o Sermão do Monte, que inicia-se no 5º capítulo de Mateus e prossegue até o 7º. E ele traz as bem-aventuranças, fala que vem dar plenitude ao cumprimento da lei e não destruí-la. E ele prossegue e faz ali o que algumas Bíblias intitulam, isso não está no texto original, mas que serve para a gente aqui, que são as 6 objeções à lei, ou 6 contrastes, em que ele 6 vezes diz: ouviste o que foi dito, ouviste o que vos foi dito, eu porém vos digo. Ouviste o que vos foi dito, amai os vossos amigos, odiai os vossos inimigos, eu porém vos digo, amai até mesmo os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Concluindo essas objeções, esses contrastes à lei, ele traz uma passagem que será o objeto do nosso estudo. Ele, renovando a compreensão geral de uma prática exterior, ele vem falar de um amadurecimento e um desenvolvimento interior. Vem nos alertar para a necessidade de trabalharmos a essência mais do que a aparência, de edificarmos por dentro mais do que por fora. E é por isso que ele não vem falar de rituais, de cerimoniais, mas de valores, de virtudes. Especialmente, como já mencionamos, em face num farisaísmo pujante e vigente àquele tempo, que campeava no âmbito do judaísmo. Embora ali com as suas origens muito nobres, a partir de Léo, foi se perdendo aos poucos. E anota então Mateus da seguinte forma: tende cuidado, diz Jesus, em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que estás no céu. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Vejamos que, embora ele não trate explicitamente dos fariseus, ele faz alusão aos hipócritas, como disse, que é um vício muito associado a essas personagens. E nós não vamos aqui crucificá-los, trazer um ódio contra essas personagens, pelo contrário, nós vamos tentar aproveitar o que essas personagens históricas têm a nos dizer. O estudioso do Evangelho, o espírito Honório Onofre de Abreu, de Belo Horizonte, na obra Luz Imperecível, publicada pela União Espírita Mineira,
na apresentação, ele fala sobre como os aspectos históricos têm importância para a nossa compreensão do Evangelho. E ele fala sobre os personagens do texto, dizendo que os personagens do texto chegam até nós, proporcionando-nos condições de identificá-los ou não, em ângulos de nossa personalidade. É por essa estratégia que o aprendiz consciente e sincero pode perceber dentro dele facetas peculiares. Por exemplo, há fariseus, saduceus, escribas, cegos, paralíticos, surdos, coxos, mortos, ou ainda um Nicodemos, um Zaqueu, um Levi ou um jovem rico. A ideia é que essas personagens favoreçam a nossa situação, nos situarmos no texto enquanto personagens. Porque todos nós guardamos um pouco da dúvida de Tomé, temos em nós aquela insegurança de Pedro, os arroubos de agressividade de Pedro, temos às vezes as virtudes de um Zaqueu, nos identificamos com as personagens que o texto retrata. E quando aqui falamos dos hipócritas, dos fariseus, buscaremos ver em nós quais ângulos da nossa personalidade possivelmente se alinham a essas personagens históricas, talvez hoje transmutando padrões de comportamento em outros perfis, em razão da nossa dinâmica de vida já muito distanciada da dinâmica de 2000 anos atrás. Então vamos ver se, a exemplo dos fariseus, também nós tocamos trombetas, como diz o texto, nas obras de caridade que realizamos, porque assim não faremos bem. Só antes de aprofundar, é importante ressaltar, né, que ele menciona ali, quando fizerdes as vossas boas obras, outros textos, outras traduções colocam a vossa justiça, fazendo alusão ao que se compreendia como necessário para um fariseu fazer a justiça, fazer as boas obras. Consistia essencialmente em 3 modos, que são as esmolas, as orações e os jejuns. Então eram vistos como um dever, uma obrigação. Efetivamente eles faziam as preces, ao menos 3 por dia, de forma muito notória, pública, faziam os jejuns nos tempos corretos, conforme os rituais, e davam as esmolas que eram compreendidos como dever àquele tempo dos judeus, dos hebreus. Mas eles faziam isso, como já dissemos, sem nenhuma indiscrição. Pelo contrário, com muita aparência. Jesus vai dizer, como eu disse, não vai falar sobre os fariseus, mas a gente trouxe eles aqui por causa da associação à hipocrisia. E o sentido da palavra hipócrita no grego clássico era ator. Ator. Aquele que encena. O vocábulo aramaico correspondente, aramaico era o dialeto, o idioma falado por Jesus, muito provavelmente, corresponde ao significado de profano. Então veremos que a hipocrisia nada mais é do que essa atuação, uma interpretação, uma figuração. Então muitas vezes nós veremos naquela tradição o costume de dar esmola para ser visto, para interpretar a realização das boas obras, para atuar. Essa é a ideia da hipocrisia. Mas Jesus renova um pouco esses ideais. À maneira do que ele diz, ouviste o que vos foi dito, eu, porém, vos digo, ele fala que muitas pessoas dão as boas obras para serem vistos. Tu, porém, nós, porém, vamos ter um padrão de comportamento diferente. Ele não desaprova a prática das esmolas, mas tão somente regula o método da sua distribuição e ensina que a intenção ocupa o primeiro lugar na ordem da importância, e não a aprovação dos homens. Como eu disse, o trabalho que ele demonstra que nós devemos fazer não é um trabalho de exterioridades, mas de interioridades, de essência. Retificando em nós a essência, os gestos corretos, de virtude, sairão e brotarão de nós com espontaneidade. Precisamos trabalhar em nós isso, não buscar ser visto.
E aí, vamos recorrer a um capítulo posterior do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 8, uma mensagem muito importante de François-Nicolas Madeleine. Ele diz assim: não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadiar-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. A virtude, ela necessita estar aliada à modéstia. A virtude, em essência, é uma aquisição perene do espírito. É uma conquista perene, estável, de eternidade. Então, precisa estar vinculado à humildade. Às vezes os gestos, os atos exteriores, as condutas são exterioridades que fazemos, mascarando muitas vezes intenções, mas não são aquisições estáveis, porque a gente faz um dia e não repete no outro. A virtude, ela tem essa estabilidade, essa perenidade, e é o que nós devemos trabalhar. A aquisição de virtudes, de conhecimento, de relações de amizade, de afeto, porque é isso que nós trazemos quando viemos à Terra e é o que levaremos dela. Precisamos desenvolver em nós, são essas habilidades. E a virtude, por essência, ela traz traços de perenidade. São bens imperecíveis que o tempo não desfaz, o tempo não anula. Os gestos, às vezes, fazemos por conveniência da visão pública, da opinião pública, por conveniência do momento. A virtude, ela é constante, ela é estável, ela é aquisição. E aí, também mais adiante, mas no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz no item 13 que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então a moral de Jesus está aliada à caridade e à humildade. O bem com ostentação, ele contrapõe um dos mais essenciais fundamentos da moral cristã, que é a humildade. Então Jesus já deixa isso bem claro, já nos primeiros ensinamentos que ele dá. Logo no Sermão da Montanha, o primeiro dos discursos que Mateus registra, dos 5 grandes discursos. E aí é importante, gente, porque muitas vezes, eu creio que, grosso modo, o ensinamento ele já é assimilado por todos nós, ao menos intelectualmente. A primeira percepção da lição já é muito clara para todos nós. De nada vale, por exemplo, hoje fazermos uma caridade material, que seja uma doação de uma esmola ou uma cesta básica ou qualquer coisa, para filmar e jogar no Instagram, no Twitter, nas redes sociais. Isso está bem claro para todos nós. Creio que não há dúvida. Talvez a parte de incorporar, a gente ainda vai aprimorando. Isso está bem claro no ensinamento. Mas vamos ver se ele consegue trazer mais profundidade. Se a gente consegue adentrar um pouco mais e perceber ainda comportamentos sutis que precisam ser reformados em nós. Porque talvez hoje a gente já não faça isso. Talvez hoje a gente não publique no Facebook uma história de caridade que a gente fez para ganhar popularidade e ganhar votos, por exemplo, numa eleição de condomínio, numa eleição de vereador, que seja, uma eleição pública. A gente talvez já tenha superado um pouco dessa atitude teatral para ganhar bônus. Mas às vezes, na caridade material, na caridade moral, nós embrulhamos essa atitude de caridade que queremos realizar com traços ali de soberba, de arrogância, de modo que esse invólucro chega ao beneficiário de forma intragável, inacessível. A casca da nossa arrogância impede o acesso da caridade.
ofusca o bem que nós realizamos, atrapalha o nosso bem. Eu me recordo talvez de um caso que pode ilustrar um pouco. Eu conheci na minha região em Minas Gerais um trabalhador rural que trabalhava em chácaras. Ele contou uma situação de alguém próximo a ele, agora não me recordo se era companheira, filho ou alguém do círculo familiar mais próximo, que em certa noite chuvosa na zona rural, portanto a região distante, de difícil acesso, em certa noite essa pessoa que estava grávida iniciou um trabalho de parto. Estava ali iniciando o nascimento daquele ser que ela gestava. Ele, muito simples, sem muitos recursos, procurou um fazendeiro que morava nas cercanias. E esse fazendeiro pegou o carro dele à noite, ligou, foi lá, botou todos no carro e ele disse que do percurso da zona rural ali, da roça, até o hospital, ele saiu reclamando. Mas vocês são muito imprevidentes. Como é que deixam as pessoas dessas nessa situação aqui na zona rural? Porque já não providenciaram algo? Mas numa noite de chuva, tive que sair de casa e reclamou. E ele me disse que ele se arrependeu até de ter pedido ajuda. Preferia que buscasse outra forma, que corresse com um animal e fosse até buscar um ônibus, alguma coisa. E veja bem, que trabalho que esse senhor teve de sair à noite de casa para levar no hospital. Que trabalho bacana, ofuscado por uma dificuldade de fazer o bem. Que sacrifício que ele teve de sair da casa dele, do conforto da casa dele, de ligar um carro, de andar no barro. E tudo isso, ele perdeu, em grande parte, o valor daquele trabalho por uma falta, às vezes, ali de paciência, de um pouco de moderação nas suas palavras. E às vezes a gente faz assim também. Somos confiados muitas vezes em missões de instruir e auxiliar irmãos nossos, porque aqui na Terra, se há uma particularidade para todos nós, é que somos melhores que muitos irmãos nossos em alguns aspectos, estamos deficitários em muitos outros. Então haverá sempre ocasião de auxiliar, enquanto também haverá ocasião de ser auxiliado. Todos nós temos deficiências, temos dificuldades, todos temos. Nos disse Jesus, ele nos afiançou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então teremos aflições, anotou João, mas precisamos ter bom ânimo. E nessas aflições nós seremos ajudados, em outras ocasiões nós seremos os auxiliares. E às vezes vamos fazer uma caridade moral, uma caridade material mesmo que seja, e pecaremos no detalhe, no refinamento, no acabamento do auxílio. É preciso esse mais de todos nós, esse refinamento da nossa conduta. A soberba, a arrogância, a grosseria, elas ofuscam o auxílio, elas obstam a ajuda. Isso especialmente, como no caso em questão, na caridade inoportuna, aquela que não é programada, que vem de sopetão, que a gente não está programado, não está ajustado nela, é importante nos afinarmos nesses detalhes. E às vezes, como eu disse, nós já temos adquiridos algumas virtudes, todos nós. Às vezes já superamos alguns vícios morais ou mesmo vícios materiais e temos ocasião e ensejos para auxiliar. E esse auxílio ele tem que se dar de modo a não ofender o auxiliado, de modo a não afastar o auxiliado do próprio auxílio. Então, às vezes, teremos nós, com grande vitória, vencido o vício do tabagismo. Inegavelmente, com grande louvor, teremos ganhado a vitória sobre a alcoolatria. E teremos ocasião de auxiliar outros irmãos que padecem de dificuldades semelhantes. Mas se tratarmos eles com arrogância, o auxílio não chegará até eles.
Já chegarmos dizendo, mas você não consegue mesmo, né? Olha como é que eu sou bom, eu já consegui. A gente sobe num pedestal e fala, né, e se coloca em situação muito superior e propaga isso e propala isso como sendo uma virtude. Às vezes nós vamos estar fechando portas para o auxílio. Às vezes a gente faz as críticas ácidas, mas você também não consegue fazer isso, né? Porque eu com um pouquinho de vontade fiz e venci. Isso vai fechando as portas. Às vezes vencemos um vício moral da mesma forma, desenvolvemos a paciência, a tolerância, compreendemos as aflições de alguns grupos, mas quando vemos alguém que pensa diferente de nós ou que ainda não ajustou o pensamento naquele sentido, atacamos com toda a raiva, com todo o ódio. Trazemos comentários muito infelizes nas redes sociais, sem nenhuma parcimônia, sem nenhuma moderação. E aqueles que às vezes defendem bandeiras que já percebemos serem corretas, nós não os tratamos com a indulgência que o Cristo nos solicitou. Porque na forma do entendimento de Jesus, a caridade ela não se dá somente na beneficência, mas também na indulgência e no perdão. Então é importante a gente refinar os nossos modos. Eu creio que isso é muito interessante, é algo a ser desenvolvido. Porque talvez a gente não toque trombetas quando a gente dá uma esmola, mas a gente ainda reveste de arrogância, de soberba, o auxílio que a gente presta, afastando de nós e afastando do próximo o auxílio. A ilustração também é interessante, porque Jesus diz, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. E aí, remontando um pouco às ideias, às simbologias que podem estar por trás dessas alusões, dessas alegorias, vamos verificar que a mão direita estava geralmente associada à ideia de força, de bênção, de destreza, de ação nobre, à consciência lúcida, à luz, ao passo que a mão esquerda estava geralmente associada à ideia de fraqueza, de sombra, de oculto, de profano. Então, não saber a mão esquerda o que faz a mão direita pode ter também algo a mais a nos dizer. A mão direita, que pode representar uma ação amorosa de caridade, ela deve agir de forma tão despretensiosa que a mão esquerda, que pode indicar o ego inferior ainda nosso, a nossa vaidade, essa sombra que habita em nós, porque nós somos luz e trevas, né? Flores e barro, flores e lama, sequer registre o ocorrido. Então, vamos repetir, a mão direita deve agir de forma tão despretensiosa que a mão esquerda sequer registre o ocorrido, impedindo assim a contaminação da virtude pelo orgulho de se sentir bom. Como já dissemos, é importante que essa mão esquerda, o nosso ego, não se envaideça com a caridade que a nossa mão direita faz. Por isso nem deve tomar conhecimento. Não devemos esperar recompensas terrenas pelo bem que fazemos, ou um reconhecimento alheio pelos sacrifícios, abnegações e devotamentos que desempenhamos em nós. Mas devemos trabalhar numa perspectiva de edificação interna de um reino divino que Deus propõe, que Jesus propôs para nós. E nessa ordem de ideias, há um texto muito interessante de Emmanuel comentando justamente essa passagem, chamado Sombra e Luz. O texto está na obra chamada Cura, no seu capítulo 20, e diz o seguinte: não saiba a vossa mão esquerda o que deu a direita, ensina-nos o Evangelho. E ousamos acrescentar, diz o benfeitor Emmanuel, não saiba a nossa sombra o que fez a nossa luz. Porque dessa forma, avançando, acima das tentações da vaidade e do desânimo, a chispa, a faísca, a chispa humilde de nossa fé no bem infinito poderá transformar-se em chama viva e redentora para o caminho de todos os que nos cercam. Então, Emmanuel, aproveitando essa ideia da mão esquerda, da mão direita, ele diz, não saiba a nossa sombra o que fez a nossa luz. Não deixemos, então, que esses espectros ainda inferiores nossos, do ego, da vaidade, se assenhorem das nossas boas obras.
Tomem conta. Nós temos que avançar, ele diz, acima das tentações, da vaidade e do desânimo. A vaidade, como já mencionamos, às vezes obstará o acesso do auxílio, a chegada do acesso ao auxílio, do auxílio ao próximo, e às vezes também o desânimo. O desânimo de olhar uma obra de caridade nossa e falar, isso não vai dar certo no final das contas. É jogar uma gota d'água no incêndio, é fazer uma obra insignificante. Não deixemos esse desânimo assenhorar-se de nós. E é isso que vai levar, talvez, ele diz, essa faísca humilde de nossa fé, ainda em estado muitas vezes germinal, transformar-se nessa chama viva e redentora para o caminho de todos que nos cercam. Quando praticamos uma ação benemérita e deixamos que a sombra, e aqui colocamos a sombra como orgulho, se alimente do aplauso, a virtude ela é tragada pela vaidade. Os fluidos sublimes da doação são imediatamente contaminados pelas vibrações viscosas do personalismo, de modo que a gente perde as qualidades boas da ação que nós realizamos. E aí Allan Kardec, então, nesse capítulo 13º, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, comentando essa passagem, como dissemos, o Evangelho segundo o Espiritismo são as perspectivas espíritas, a luz espírita lançada sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho. Ele fala que mistério, ou seja, é necessário, mistério se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Por quê? Jesus diz, aqueles que buscam serem vistos nas obras de caridade terão a recompensa aqui na terra e não poderão esperar uma recompensa de Deus. Então, nessa alegoria, se a gente busca a vida presente, colocaremos em segundo plano a vida futura. Mas descerrado para nós o véu da vida futura pelo Espiritismo, especialmente, que vem nos falar da sobrevivência do Espírito, que vem nos falar de uma justiça divina bem explicada em seus mecanismos, guiado pela infinitude da vida, apesar das múltiplas existências corpóreas, precisamos compreender que viemos à Terra com a finalidade de desenvolver em nós essas virtudes e ocupar a parte que nos cabe na obra da criação. Desenvolver em nós potenciais para assumir a responsabilidade que o nosso Pai Criador quer de nós. Então, para isso, a gente tem que fechar a nossa percepção de uma vida puramente circunscrita a uma existência para lançar as nossas perspectivas em horizontes mais distantes, de uma vida infinita de um espírito imortal. Preciso, portanto, buscar esses valores internos, essas virtudes internas. Reconhecer que, como diz Emmanuel, a alegria cristã não consta dos prazeres da inconsciência. Nós já não estamos mais buscando prazeres efêmeros, fugazes, alegrias que terminam rapidamente, que não duram. Buscamos em nós a verdadeira alegria cristã, que consiste na felicidade do Espírito que realiza a vontade do Pai, que se alinha com as perspectivas de Deus para nós, nosso Criador soberanamente justo e bom. Então a gente precisa mudar paradigmas. E essa é a ideia de fazer o bem sem esperar retribuição aqui. Porque nós queremos desenvolver virtudes e não buscar reconhecimentos. Então, às vezes, a gente vai fazer, quando a gente faz o bem e busca o reconhecimento, a gente está fazendo uma filantropia, mas dissociado da virtude da caridade. Será uma filantropia, mas sem caridade. E aí, qual que é o desafio nosso, então, diário?
Qual será o móvel de nossas ações? Então, se deitarmos os olhos nessas reflexões tecidas no Evangelho segundo o Espiritismo, nosso desafio diário inclui, às vezes, calar uma crítica ferina, exaltando em nós o que já temos de virtude, o outro não tem, fazendo críticas ácidas, modificar um hábito enraizado, cultivar um projeto nobilitante, promover a própria renovação interior sem necessitar anunciar essas pequenas mortes do ego ao mundo. Porque, às vezes, colocando essas situações sob um pedestal do orgulho, nós transviamos a própria mensagem. E exemplos que poderiam inspirar, às vezes acabam por criar rejeição e afastamento. Kardec também vai dizer de uma falsa modéstia. Comentando sobre essa passagem, ele diz que há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Também não vale, na brincadeira aqui, não vale fingir que escondeu, mas deixando aquele pedacinho para ser visto. Como nós já dissemos, é um trabalho de burilamento dos sentimentos íntimos. Se a gente ainda assim disfarça uma ação de modéstia, não haverá em essência aquisição alguma. Precisamos construir aqueles que são os bens do espírito, superar a ideia de obras exteriores, mas edificar bens perenes no espírito. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito, diz Kardec. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Então ele indica que uma caridade material, quando feita sem ostentação, ela tem um outro mérito, porque ela é uma caridade material aliada a uma caridade moral. A caridade de não ferir, de não ofender, de não atacar a suscetibilidade daquele que é beneficiado. Ofender a honra, tirar o amor próprio, tirar a dignidade. E aí, tem uma outra passagem que eu acredito que pode vincular a essa e nos levar a um fechamento e na reflexão, que é quando, um pouco antes do capítulo 5, ainda no Sermão da Montanha, encerradas as bem-aventuranças, quando Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, ele diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então resplandeça a luz. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E aí é interessante, porque aqui ele diz, para que vejam as vossas boas obras, mas a ideia não é ocultar. Como conciliar esses ideais? Haveria alguma contradição? Mas vejam, a ideia é que as obras sejam vistas, não aquele que a fez. A ideia é fazer inspirar os outros. E o detalhe, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Não é para que as nossas boas obras sirvam para uma glorificação do nosso personalismo. Então brilhe a vossa luz, resplandeça a vossa luz. Nossos ideais de bem e de amor precisam brilhar. Vós sois a luz do mundo, nos diz Jesus. Como ele, nas palavras de Paulo aos Romanos, é o Evangelho de Deus, é a boa nova
de Deus, é a boa notícia, a boa mensagem de Deus, também nós somos chamados a ser, nas palavras também do apóstolo Paulo, essas cartas vivas, para que na exemplificação e na conduta diária sejamos luz aos outros, brilhemos luz. E um detalhe singular da luz e muito importante é que a irradiação da verdadeira luz, a verdadeira luz moral, ela é por essência silenciosa. Ela é por natureza uma operação silenciosa e discreta. O brilho de uma candeia no escuro profundo não emite som estridente, não grita, não discute teses, não força a entrada nos olhos alheios. Essa candeia, essa lâmpada no escuro, ela simplesmente avança e destrói irrefutavelmente a escuridão absoluta pelo mero fato majestoso de sua própria presença. Então, sermos luz é iluminar, mas sem precisar fazer barulho. Não precisamos fazer ruído e tocar trombetas, como diz Jesus, para as nossas boas obras, para alimentar vaidades e orgulhos. Precisamos fazer as boas obras para que elas entrem no domínio da observação alheia e assim influenciem o próximo, porque tudo que nós fazemos, mesmo quando nós não vemos outras pessoas próximas, está no domínio da observação alheia, porque nós somos rodeados por essa nuvem de testemunhas, na linguagem de Paulo, temos diversos espíritos a nos acompanharem, e a partir do momento que ela entra no domínio da observação alheia, nós já estamos influenciando alguém. E nós temos milhares de expressões de outras pessoas nos influenciando, e influenciamos também muitas outras pessoas. Nos comunicamos com pessoas que conhecemos e desconhecemos pelos tênues fios do desejo. Então, o nosso pensamento, até o nosso pensamento, tem capacidade de influenciar. O nosso pensamento, quando vibrado em frequências mais elevadas, tem capacidade de ser luz. A luz espiritual que vibra no fluido cósmico universal, conforme nos ensina Allan Kardec, a Gênese, Emmanuel, Evolução em Dois Mundos. Nós brilhamos efetivamente quando nos aliamos aos ideais de bem e quando realizamos boas obras em nós, em nossa essência, em nossas virtudes, em nosso caráter e também com o próximo. Então brilhe a nossa luz, mas brilhe com silêncio. Façamos as nossas boas obras, mas sem alarde. A lição é, sobretudo, também ensinar a nós sobre o silêncio, sobre a prudência, valores necessários para aquele que almeja cultivar maiores virtudes no campo do coração. Então, meus caros, que a mensagem do Cristo ela alcance os nossos corações, fale a todos nós e que Ele nos abençoe nesse processo de redenção de nossas almas que todos nós buscamos. Uma ótima semana a todos e muita paz.